Glória a Deus. Quem está recebendo nessa campanha? Tá, irmão? Deus tem mais para hoje, amém? Irmãos, eu acredito que o Espírito Santo colocou isso. Cadê o Gledes, meu amigo? Está aí já, Gledes? Glória a Deus. Eu acredito que essa campanha do coração de Deus é um tempo onde o Espírito Santo está ativando a sua igreja, amém? Algo que o Espírito Santo colocou no começo do ano ao meu coração, quando eu estava orando, eu comentei isso há uns tempos atrás. Há uns 3 anos já que o Espírito Santo, toda virada de ano, ele me dá um sonho profético. E eu vou orar de madrugada e volto a dormir, e o Espírito Santo me dá um sonho profético. Esse ano, o Espírito Santo me mostrou que muitas almas vão se converter a Jesus Cristo, muitas mesmo. Só que nós teremos um ataque espiritual como nunca tivemos. E não tem como você saquear as trevas e não receber retaliação, irmãos. Mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus, Ele nos capacita, amém? Eu tenho visto pessoas que têm chegado até mim para me perguntar: pastor, eu nunca jejuei, como é que eu faço para jejuar? Me explica sobre o jejum. E isso tem enchido meu coração de alegria, porque eu sei que isso é obra do Espírito Santo. Nós temos visto muitas pessoas que têm vindo para a igreja, voltado para a igreja. Fico muito feliz. De quarta-feira nós fazemos um culto aqui, né, às 20 horas. E tem culto aqui que tem 14, 15, 16 pessoas que são novas, que nunca vieram no culto. E isso é obra do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo está fazendo algo na cidade. Então eu profetizo o nome de Jesus que Ele vai alcançar a sua casa, amém? Ele vai alcançar a sua família. Se o Espírito Santo colocou ao teu coração, jejue, ora e comece a ter um tempo de oração, de jejum. Porque eu sinto que é um tempo onde o inimigo está muito bravo com a igreja. E ele vai se levantar e nós precisamos estar firmes para que o inimigo ele não venha de alguma maneira parar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amém? Que o Espírito Santo te capacite em nome de Jesus Cristo. Então ore pela tua casa e pela tua família. Amém? Eu vou ministrar algo que Deus colocou no meu coração de quinta para sexta, quando eu estava orando. Eu quero falar sobre o poder da palavra. Abre comigo lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 em diante. Primeira Reis, capítulo 18, do versículo 41 em diante. Qualquer coisa você acompanha no telão. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olhe para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e viu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jeziel. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, por essa manhã, e nós te pedimos, Espírito Santo, o teu auxílio. Nós clamamos a tua presença agora. Repete comigo, fala assim: Espírito Santo, nós te pedimos, vem sobre este lugar. Espírito Santo, nós te convidamos, enche as nossas vidas de poder, de autoridade, de espírito de revelação. Eu quero compreender a tua palavra e andar nela, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, só para vocês entenderem um contexto aqui,
A Bíblia fala assim que praticamente fazia uns 3 anos e meio que não chovia. Para você entender o caos sobre isso, existe o lado que quando chove demais acaba acontecendo algumas coisas, né? Que nós sabemos, nós estamos num tempo assim, onde acaba, de alguma maneira, destruindo muitos lagos, muitas pontes, né? Mas também tem um lado da seca. E a seca, de alguma maneira, naquele tempo também estava causando grande destruição, porque a agricultura que não estava funcionando, não tinha como eles plantarem, porque tudo que eles plantavam secava e morria por falta de água. A Bíblia fala assim que havia um caos e sem lavoura não tinha comércio. Só para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, os animais estavam morrendo. E por conta desse tipo de coisa, o caos começou a se estabelecer sobre Israel. E isso começou a mexer com tudo ali. Agora para analisar isso por 3 anos e meio. A situação, como que ela se agravou, como que ficou ali. Isso para você entender tudo o que estava acontecendo ali, irmãos, era por conta de algo que estava agindo nos ares. Antes de algo acontecer aqui no natural, primeiro precisa acontecer no sobrenatural. E às vezes existem principados e potestades que agem nas regiões celestiais, impedindo as bênçãos de Deus sobre nós. De muitas formas, às vezes, são por conta de legalidade que nós mesmos damos. Nesse tempo aqui, foi por conta de algo que Acabe tinha feito. A Bíblia fala que ele era rei. A Bíblia alerta, as Escrituras Sagradas alertam a respeito de tomar mulheres estrangeiras para si. Ele tomou uma mulher. Essa mulher era uma feiticeira. Ela fazia tudo ao contrário à palavra de Deus. Ela começou a corromper o reino. E não só isso. A partir do momento que ela começou a corromper o reino, tudo começou a ter corrupção. Mais ou menos muito parecido com o que a gente enfrenta nos dias de hoje. Começou uma corrupção geral. E isso foi atacando, por quê? Ela começou a dar ordem aos seus servos para que procurassem e caçassem os profetas. Para você entender, nesse tempo, muitos profetas morreram. Agora, por que o diabo ele tem essa estratégia? Porque primeiro, irmãos, para o caos se estabelecer, ele precisa quebrar a voz profética da igreja. Para o caos se estabelecer, a voz de Deus, por quê? A expressão da voz de Deus sobre a terra vinha através dos profetas. E é o que está acontecendo aqui. Ela começa uma caçada para cima dos profetas, muitos profetas, com medo fogem. E alguns ali são escondidos, mas profeta com medo e escondido dentro da caverna, ele não funciona do mesmo jeito. Então olha só a estratégia do inimigo. Ele vai matar, ele vai te coagir de alguma maneira, ele vai fazer você fugir e até se esconder numa caverna. Para que você não possa de maneira alguma ser dirigido pelo Espírito de Deus. Porque o profeta, ele recebia uma instrução de Deus e ele profetizava, não é assim? Era o que acontecia. Então, não só isso o diabo ele usa como estratégia. Primeiro, ele quebra o quê? Os pilares, a base de Israel. Começa uma perseguição. Depois, toda a corrupção começa a sair do palácio e se estabelecer sobre Israel. E o pecado começa a entrar em Israel. Por quê? Quando não tem voz de Deus, irmãos, quando não tem profecia, a Bíblia fala assim que o povo se corrompe. Toda vez que o espírito de profecia ele foi impedido de trabalhar, a corrupção ela vai entrar. E é na onde a Bíblia fala assim que esse povo começou a se entregar à corrupção. Eles começaram a adorar a outros deuses. Eles começaram a se entregar aos pecados. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, eles foram se corrompendo. O que eu quero dizer para você é que o diabo ainda continua usando essa mesma estratégia até hoje. Para que o espírito profético não venha mover dentro da tua casa. Para que ele não venha mover dentro do teu trabalho. Para que ele não venha mover sobre dentro da igreja. Ele vai começar a estabelecer algumas estratégias que ele já usa. E a Bíblia nos ensina que está ali. Por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus e vigiarmos todos os dias. Por quê? O diabo ele tem estratégia para poder quebrar o mover de Deus. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai começar fazendo o quê? Destruindo a tua intimidade com Deus. Ele vai tirar de você a oração. Irmão, se você não tem comunicação com o Pai, se você não ora,
você certamente não vai receber direções dele. Uma pessoa que não ora está sempre dependendo de alguém que ora. Uma pessoa que não ora, ela está sempre dependendo de alguém que entrega uma palavra para ela, de alguém que dê um direcionamento para ela. Mas pare para pensar, irmãos, se o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, o que ele espera é que nós podemos ter uma intimidade real com ele, de você ter a direção direto da fonte, de você ter direções proféticas para você. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Porque o diabo ele vai tentar fazer o quê? Tirar a oração. E como que ele faz isso? Irmãos, ele pode encher você de situações. A Bíblia fala assim que para aquele povo começar a ficar escravo ali dentro do Egito, ele começou, a estratégia ali do faraó foi começar a colocar serviço pesado sobre aquele povo. Por quê? Quanto mais o povo trabalhava, mais fraco o povo estava. Então, o único tempo que eles tinham era para poder, de alguma maneira, se alimentar e descansar. Mas o diabo ele vai fazendo o quê? A partir do momento que as pessoas vão ficando longe de Deus, ele vai aumentando o fardo. A Bíblia fala assim que chega um momento que ele começa a diminuir a comida. Quanto mais fraco o povo fica, mais fraco a pessoa ela perde na tua intimidade com Deus. A Bíblia fala assim que naquele tempo, por que o faraó começou a fazer aquilo? Porque eram muitas pessoas que estavam ali, começou a gerar uma ameaça para o faraó. Ele falou assim, de alguma maneira, algum ponto eles podem se rebelar contra nós e tomar um reino. E ele começa a usar estratégias. O diabo ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar quebrar a tua comunicação com o Pai. Quem é que já assistiu aqueles filmes de ação, quando aquelas pessoas carregam aquele rádio, né, que apontam para o satélite, e eles tentam ali, de repente eles estão debaixo de fogo cruzado ali, e eles ficam tentando comunicação, por quê? A comunicação com o exército pode fazer um avião chegar ali e salvar eles, jogar uma bomba sobre o local, intervir de alguma maneira, mas quando não tem comunicação, eles começam a perecer. Quem já assistiu o filme desse jeito, não é verdade? Irmãos, o diabo ele usa a mesma estratégia com a igreja. Ele vai cortando a comunicação. Agora, como que você vai prevalecer acima de toda circunstância se você não ora? Se você não busca o Senhor? E é aí que nós precisamos olhar e falar assim, na onde eu preciso ter estratégia para orar? Pastor, eu trabalho o dia inteiro. Você tem argumentos de repente para não fazer, mas você não tem o direito de não fazer, porque essa é a única maneira que você tem de você estar ligado ao Pai. Você pode estar cheio de argumento, irmão, mas isso não te dá o direito de você deixar de fazer. O Senhor ele pede o tempo inteiro que nós possamos estar ligados ao trono dele, nós possamos estar ligados o tempo inteiro em oração. Eu falo para algumas pessoas, eu aderi ao conceito de estar orando de madrugada. Agora não quer dizer que orar de madrugada é mais espiritual, irmãos. Orar de madrugada dentro da minha casa eu tenho mais liberdade. Eu tenho o meu cantinho lá de madrugada, onde eu vou acordar, eu vou para lá, a minha mente está vazia, porque eu não estou carregado do dia a dia, de situações, de pensamentos. Eu consigo entrar na presença de Deus com mais facilidade. Eu começo a orar e eu consigo acessar os céus com mais facilidade. Eu não estou pensando, eu não estou ansioso com as coisas. Outra situação, as minhas filhas estão dormindo, a minha esposa está dormindo, então eu não tenho barulho dentro da minha casa, eu tenho mais facilidade de orar. Irmão, se você não consegue fazer durante o dia, o que te impede de você acordar de madrugada para orar? É aí que o inimigo ele vai jogar alguns conceitos na sua mente. Mas se você acordar de madrugada, você vai acordar cansado no outro dia. Já passei por isso quando nós íamos para a vigília. Agora, por que o diabo faz isso, irmãos? Ele usa esse argumento. Porque ele não quer que você ore. Agora, quando que orar vai te trazer um mau benefício? Quando que você buscar Deus vai trazer um mau benefício para a tua vida? Hoje eu consigo fazer com facilidade. De poder estar lá orando, eu consigo voltar a dormir e depois eu acordo e estou legal, porque eu me acostumei com isso. Então a oração, ela vai trazer bons benefícios para você, amém? Não deixa o diabo quebrar essa conexão. A outra coisa que ele vai fazer, ele vai tentar tirar a palavra de Deus do teu coração. É a mesma coisa, irmãos. Se você não ora e você não lê a palavra de Deus, como é que você vai saber quando você está quebrando o princípio? Como você vai saber que o Senhor está dando uma direção para você? A Bíblia fala assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes.
Ela faz divisão entre a alma e o espírito. Toda vez que você lê a palavra, Deus vai falar diferente com você. Você pode ler o versículo hoje, o mesmo versículo hoje, Deus vai falar com você. Amanhã você vai ler ele novamente, Deus vai falar com você de uma outra forma. Se você continuar lendo o mesmo versículo a semana inteira, a palavra de Deus vai estar falando com você de maneiras diferentes. Agora, por que isso acontece, irmãos? Porque a palavra é viva, e ela é eficaz, e ela traz vida para dentro de cada um de nós. Então o diabo ele vai usar estratégias para fazer o quê? Para você perecer, para você não vencer. E sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos estratégia. Ela é um mapa que nos ensina como caminhar, aonde temos que acessar. As riquezas de Deus estão dentro da palavra do Senhor, e nós precisamos buscar a palavra de Deus todos os dias. Não deixe o diabo tirar isso de você. A próxima coisa que ele vai fazer, irmãos, ele continua com a mesma estratégia, é se você não tem oração. Se você não busca a palavra de Deus, se você não lê, ele vai cortar a adoração. O diabo ele vai tirar a adoração de dentro de você. Por quê? Pessoa que para de orar, que para de ler a palavra de Deus, daqui a pouco está desanimado. Não consegue vir no culto. Ela não consegue nem adorar dentro de casa. Por quê? Porque o diabo ele vai cortando aos poucos, assim como aconteceu aqui nos tempos de Jezabel. Irmãos, por que eu preciso adorar? Não quer dizer que eu adorando a Deus, eu vou de alguma maneira tornar Deus uma pessoa melhor. Não quer dizer que se eu deixar de adorar a Deus, Deus vai deixar de ser Deus. Irmãos, a adoração é para me proteger. A Bíblia fala assim que tudo aquilo que eu adoro, eu me torno parecido com aquilo. A Bíblia fala isso a respeito dos ídolos. Tornam parecido aqueles que o adoram. Se você adora ídolos, isso está lá em Salmo 115, que vai falar assim, eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. E ele termina dizendo assim, torna-se parecido com eles, aqueles que o adoram. Por quê? Porque não tem vida nenhuma neles. Agora, quando eu começo a adorar o Senhor, irmão, eu começo a me tornar mais parecido com Ele. Isso é para me proteger. Isso é algo que vem trazer vida dentro de mim. As pessoas falam assim, mas pastor, por que você jejua? Para ter autoridade? Para que você jejua, pastor? Irmãos, o meu jejum não muda Deus, o meu jejum me muda a mim. Você está entendendo a diferença? Não vai mudar Deus, Ele continua sendo Deus. O jejum ele vai me tornando uma pessoa melhor. Ele vai quebrando estruturas dentro de mim. Então não deixe o diabo ele fazer o quê? Quebrar a tua adoração. Porque o que ele vai tentar fazer é destruir essa adoração. E quando você adora, irmãos, Deus manda anjo a usar o teu respeito. Quando você está adorando, o mundo espiritual está em guerra. Nós estamos aqui adorando o Senhor e não pense que nada aconteceu no mundo espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Conforme você adora, isso até a própria ciência prova, todas as moléculas do seu corpo vão se transformando. Vai mudando algo dentro de você. Você adora, você vai se tornando mais santo. Você adora e o Senhor vai te curando. A ciência prova isso hoje. Tem alguns experimentos a respeito de moléculas de água, onde eles pegam no microscópio e colocam, eles separam alguns tipos de música. E eles começam a colocar uma música de rock bem pesada lá e eles vão filmando aquela molécula de água. E ela vai se transformando, vai ficando feia. Se você buscar isso, tem no YouTube. Depois eles vão colocando algumas músicas diferentes. E aquilo vai se tornando, a água ela se torna em um formato diferente. Mas na hora que eles colocam músicas, onde são músicas lindas, que engrandecem alguma coisa, ou até falam de Deus, a água ela se torna bonita. Irmãos, o nosso corpo hoje, acho que 65%, 70% é de água. Quando você adora o Senhor, algo dentro de você está sendo mudado. Quando você adora o Senhor, dentro de você, você está sendo curado. O Espírito Santo está trazendo força, alegria. Por isso que nós precisamos adorar. Então toma muito cuidado com o que você está ouvindo. Por quê? Porque isso vai te corromper. Não tem como você expressar uma adoração genuína para Deus, se nos dias de culto você vem aqui e adora o Senhor, mas no teu dia a dia você se corrompe com as músicas seculares aí fora, onde vai falar de apologia a pessoa que é chifruda, a pessoa que bebe, a pessoa que se prostitui. Irmãos, não tem como.
Você adora a Deus aqui e adora o diabo lá fora sem saber e sem consciente. O diabo tem estratégias para te corromper. Daqui a pouco você está fazendo o quê? Se corrompendo e não sabe como. Por quê? Porque o diabo ele vai usando estratégias. Então toma cuidado, porque ele vai fazer o quê? Ele vai tentar quebrar a tua adoração. O próximo passo, ele vai tirar a tua oferta de sacrifício. Toma muito cuidado, porque é isso que o diabo quer, tirar a tua entrega. Irmãos, a nossa oferta de sacrifício tem muito valor diante de Deus. Quando você traz a tua oferta aqui, tem muito valor. O Senhor é tão zeloso a respeito de nós entregarmos as nossas ofertas, que Ele fala o seguinte, Ele fala assim, ó, eu não quero impedir você de fazer. Eu também não quero te deixar de receber a tua oferta, mas eu vou te dar alguns princípios, meus filhos. Ele alerta essa igreja. Se você souber que alguém tem algo contra você, vai lá e tenta consertar. Por quê? Porque senão a tua oferta vai ficar aqui e não vai subir. Irmãos, naturalmente você colocou dentro do gasofilácio. É para pagar força, é para pagar as situações de dentro do templo, tudo aqui que a gente usa. Mas espiritualmente, isso só para o céu. A Bíblia fala assim que as caridades de Cornélio subiam diante do Senhor, subiam diante dele, como um memorial diante do Senhor. Você deposita aqui algo lá no mundo espiritual, acontece. Por isso que tem pessoas, irmãos, que têm crédito com Deus, porque sabem aplicar no reino. Nós estamos aplicando em pessoas. Então não deixa o diabo fazer isso. Por quê? Irmão, se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, se você não conhece sobre isso, se você não adora mais, nem na igreja você vai vir, você não vai funcionar. O diabo é isso que ele quer, te deixar você sem reação. Ele vai tirar também o teu serviço. Quantas pessoas que a sua adoração, a sua entrega, a sua oferta de sacrifício é servir o Senhor? Vocês viram os obreiros vindo aqui para poder servir cada um de nós. Irmãos, isso é a oferta de sacrifício. Eles estão aqui de alguma maneira nos servindo. Eles nos servem e recebem galardão em dobro sobre a vida deles. Vocês recebem aí atrás, em nome de Jesus? É assim que funciona. O diabo ele vai tentar tirar esse serviço da gente. E aí você vai desanimando. Por quê? Porque você não vê mais o Espírito Santo movendo em você. Você não tem mais a mesma sensibilidade. Ele está aí, mas você não tem a mesma sensibilidade. E aí você deixa de exercer o seu ofício. O diabo ele continua fazendo a mesma coisa. A Bíblia fala assim que naquele tempo Israel estava fundado na idolatria, nos seus próprios pecados. Israel ele foi se corrompendo, quase todo Israel estava contaminado. Agora por que o diabo faz isso, irmãos? Ele sabe a maneira dele ir trabalhando na sua igreja para fazer a igreja se tornar inimigo de Deus. A Bíblia fala que nós somos a noiva, não é verdade? Somos ou não somos a noiva? Irmãos, nós somos a noiva, à espera do noivo. Nós estamos aqui trazendo equilíbrio sobre essa terra. Você vai ver quando Jesus ele voltar e a igreja for arrebatada, vai ser um caos aqui. A Bíblia fala sobre o governo do anticristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai estar atuando mais aqui. Então enquanto nós estamos aqui, nós somos equilíbrio aqui. Tem muita coisa que não acontece porque o Senhor não permite, porque a sua igreja ainda está sobre a terra. Agora o que o diabo quer fazer? Ele sabe disso. E ele sabe sobre todas as coisas, ele sabe o tempo. E ele fala assim, eu preciso criar uma estratégia para que enquanto a igreja esteja aqui, eu continue fazendo e tendo poder enquanto ela esteja aqui. Agora como que ele faz isso? Abre comigo lá em Tiago capítulo 4, do versículo 4 em diante. Acompanhe aqui no telão, ó. Olha o que ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deixa o versículo aí. Por que ele chama de adúlteros e adúlteras? Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. É a noiva adulterando, é a noiva se corrompendo. Olha o que ele está dizendo. Ele olha e fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O que o diabo faz aqui? Ele consegue colocar uma inimizade contra o Pai, contra o Criador. E é aí que ele consegue ter poder e autoridade para começar a agir.
Ele consegue ter poder e autoridade para entrar na família, para entrar no trabalho, para entrar na intimidade dela com Deus. Ele vai corrompendo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que, em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, irmãos. O Espírito Santo, quando nós começamos a querer pôr o pezinho para fora, ele começa a ter ciúme, ele começa a trabalhar. É aí que o Espírito Santo, ele começa a interceder. E é aí que o Espírito Santo, ele levanta um profeta aqui e outro lá, para fazer o quê? Te colocar de novo no eixo. Ele vai usando pessoas, ele vai usando o púlpito, ele vai fazendo o quê? Ele vai trazendo instruções para as pessoas, para dizer o seguinte: eu não te quero como inimigo, eu te quero como amigo, eu tenho ciúme de você, eu tenho zelo pela tua vida, eu quero te usar. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Antes ele dá maior graça, portanto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então toma muito cuidado, irmão, toma muito cuidado com as alianças que você faz. A palavra de Deus nos ensina para você não ter aliança com o ímpio. Tem gente que começa a fazer quebrando um princípio, você quebra a cara. Por quê? Irmão, se você quebrar princípio, o princípio ele vai te quebrar. Se a palavra de Deus está ensinando para você não fazer, você vai lá e desobedece, o que acontece? Vai vir um juízo sobre isso. Então toma muito cuidado, por quê? Como que o Espírito Santo vai fazer você fluir? Você crescer, você romper, se você tem se corrompido? De alguma maneira você tem se cada vez mais se escondido. Ele vai quebrando todo o teu relacionamento com o Pai. Toma muito cuidado com as tuas alianças. Por isso que eu digo, irmãos, uma das coisas que eu tenho visto e tem me preocupado muito, as pessoas não leem a palavra de Deus. E aí elas começam a servir o Senhor, mas a carência faz as pessoas entrar em desespero. Eu não quero ficar sozinho, eu vou morrer sozinho. Aí vai lá e se relaciona com pessoa que é ímpia. Irmãos, a Bíblia deixa clara a respeito de algumas coisas. Que o seu cônjuge precisa estar no Senhor, mas tem gente que quebra princípio. Aí você vê que o casamento dela não vai para frente, não acontece. Por que não acontece, irmãos? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós quebramos princípio. O diabo, ele conhece, ele sabe sobre isso, toma cuidado. Ele vai tentar fazer o quê? Te quebrar através do princípio. Se você quebra princípio, ele vai te quebrar uma hora. O diabo, ele continua usando as mesmas estratégias. Ele fez isso. Acabe tomou uma mulher, Jezabel. Jezabel corrompeu o coração de Acabe. Jezabel corrompeu todo o reino. Jezabel começou a fazer o quê? Corromper toda uma nação. Irmãos, por causa de uma aliança errada. Agora eu te pergunto para você, quem tem dirigido a sua vida? Toma muito cuidado com quem está à tua volta, irmãos. Toma muito cuidado com o trabalho, com as tuas amizades lá fora. É um ambiente propício a traições. Eu fui traído, mas você foi traído por quê? Eu fui traído na lealdade. Eu fui traído por isso, aquilo, outro, até no relacionamento. Irmão, falta de princípio. Toma muito cuidado com isso. O ambiente lá fora é propício para esse tipo de coisa, para traições. Para as pessoas que vão querer teu mal e não vão querer teu bem. Toma muito cuidado com essas coisas. Toma cuidado com quem você anda, sabe por quê? O diabo, ele vai tentar contaminar a tua mente e o teu coração. Ele vai lançando coisas aqui na tua mente, porque vai chegar uma hora que ele vai contaminar o quê? O seu coração. Irmãos, nós precisamos estar atentos acima de algumas coisas. Por isso que é interessante você orar todos os dias e falar assim: Espírito Santo, me mostra como está o meu coração. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo mostrou para mim há uns 10 anos atrás? Eu tinha um relacionamento muito tumultuado com a Patrícia. E eu lembro que ela veio, se converteu, nós conhecemos. Eu estava afastado, fazia 7 anos que eu estava afastado do Senhor. Eu conheci ela no mundo. Para mim foi uma guerra, porque quando eu me converti, ela não queria vir para a igreja. E eu comecei a orar, e eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me dá graça, eu vou trazer ela. Mas se for para escolher entre o Senhor e ela, eu escolho o Senhor. E comecei a orar desse jeito. Ela começou a ter sonhos, eu comecei a jejuar pela vida dela.
Ela tinha sonhos dela chegando na igreja chorando. E isso começou a mexer com ela, ela se converteu. Só que o que aconteceu, irmão? 7 anos afastado, teve muita coisa dentro de mim que mudou. Muita coisa que o inimigo me corrompeu lá fora. Então eu brigava, e eu fazia o quê? E eu não aguentava ver ela falando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, eu fazia chantagem emocional. Eu era daquelas pessoas explosivas. Eu brigava com ela, eu dava murro no armário. Agora, qual que era a mensagem subliminar, irmãos? Eu dava no armário e falava, passava a mensagem assim, ó, o próximo é em você, se você não parar. E ela ficava coagida, com medo. Irmãos, eu já era casado de dentro da igreja, já dando célula, e eu xingava ela tudo. Nós casados. Eu lembro de vezes que nós foi parar na casa do pastor Jefferson. E o Jefferson me confrontar porque eu xingava ela. Xingava de palavrão, nome feio. E depois eu comecei a orar a respeito disso, irmãos. Sabe o que o diabo me mostrou? Perdão, sabe o que o Espírito Santo me mostrou? Que o meu coração era mau. Estava lá escondido lá dentro. Porque quando eu ficava nervoso, eu xingava ela. Quando eu ficava nervoso, eu amaldiçoava tudo que estava ao redor. Eu profetizava dentro da igreja, chegava dentro de casa, eu xingava. Eu falava muitas coisas, e o Espírito Santo mostrou para mim, o teu coração é mau. Você precisa orar para que essa maldade vá embora. Você precisa deixar eu habitar em você, porque o teu coração está corrompido. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Deixa eu ler esse versículo com vocês. Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha o que diz, é o próprio Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, má coisas tira do seu coração. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É a palavra de Deus que nos ensina, irmãos. Agora, como é que eu posso ser profeta dentro da igreja, se dentro de casa eu continuo xingando? Como é que eu posso ser profeta, se na hora que eu estouro, eu começo a falar tudo ao contrário? Aqui dentro da igreja está profetizando, as portas vai se abrir, vai dar tudo certo. Fica nervoso dentro de casa, briga e começa, minha vida é isso, minha vida é aquilo outro, não vai dar certo. Irmãos, é o que o diabo quer, e continua fazendo a mesma estratégia. E ele vai tomando posse das tuas palavras. Por quê? Toda vez que eu vou fazer a libertação, irmãos, eu convido a pessoa, peço para a pessoa jejuar, ela entregou o jejum, ela vem para a libertação. E sabe o que eu começo a perguntar para ela? Com que você se envolveu? Pastor, eu me envolvi com isso. Pastor, eu me envolvi com aquilo outro. Eu já fiz esse tipo de coisa. Eu vou anotando tudo. E sabe o que é que eu faço depois? Eu vou falar assim, ó, agora você vai repetindo comigo, pedindo perdão por cada coisa que você se envolveu. Pastor, por que eu preciso fazer isso? Irmãos, você delegou a autoridade no mundo espiritual para os demônios, está tudo na mão deles. Quando você renuncia, Deus vai lá com os seus anjos e tira da mão do inimigo. Então eu preciso fazer esse tipo de coisa. Por quê? Chega a hora que a pessoa manifesta. Eu já vi situações assim, orando, o diabo manifestou e falou assim, a pessoa é minha. Eu falei, ela não é mais sua, ela renunciou tudo agora. Eu fiz uma libertação com uma mãe de santo, que ela falava assim para mim, ó, pastor, eu conheço ele, lá nós chamamos Jesus de outro nome. Eu falei, então tá, você vai fazer uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, você faz? Ela falou, eu faço, normalmente. Eu falei, então vamos fazer. Comecei a fazer a oração com ela. Na hora que falava o nome de Jesus, o diabo travava a boca dela. Por 3 vezes eu coloquei a mão na boca dela, falei, Satanás, destrava a boca dela em nome de Jesus. Ela voltava. Na 3ª vez ela virou para mim e falou, pastor, me dá o bloquinho de nota que está em cima da tua mesa. Eu coloquei o bloquinho de nota na mão dela, ela pegou uma caneta e escreveu o nome de 9 guias. E ela falou assim, ó, eu quero renunciar a todos eles. Depois que ela renunciou todos eles, ela manifestou, ela passou mal, ela vomitou dentro da minha sala. Depois que ela renunciou todos eles, eu falei assim, agora faz uma oração aceitando Jesus. Ela conseguiu fazer. Eu falei, recebe o Espírito Santo sobre a tua vida. Ela recebeu. Irmãos, ela não manifestou mais. Agora, como que eu posso ser profeta, profetizar aqui dentro da igreja, se dentro de casa eu estou dando munição para o inimigo? Se eu vou lá e profetizo tudo contra depois?
O diabo, ele continua usando as mesmas estratégias. Toma muito cuidado, irmãos. Quem entra na tua casa, porque nunca entra sozinho. Toma muito cuidado. Tem lugares específicos dentro da tua casa que pessoas não entram. Pastor, é da minha própria família. Toma cuidado também. Não é todo mundo que é convertido. Não é todo mundo que entra dentro da minha casa, irmãos. E eu priorizo quem vai entrar dentro da minha casa, porque eu entendo sobre o mundo espiritual. Não é todo mundo que eu deixo entrar dentro do meu quarto. Toma cuidado com quem senta na tua cama. O diabo, ele continua usando as mesmas estratégias. Toma cuidado com quem vai lá e senta no quarto, na cama dos teus filhos. Vai lá e ora depois. Irmãos, teve situações de pessoas sair de dentro da minha casa e eu acordar de noite com um demônio no pé da minha cama, porque eu estava tratando de uma situação de uma pessoa. Esse demônio foi me afrontar e a pessoa tinha entrado lá na minha casa, e a pessoa acabou saindo tarde e eu não orei antes dela ir embora. Toma muito cuidado. Nós precisamos, para ter autoridade, irmão, você precisa conhecer sobre o mundo espiritual. O que eu estou dando para vocês aqui é autoridade nessa manhã, para você saber o que você está profetizando. O diabo, ele continua com as mesmas estratégias. Quem que está ministrando na tua vida? É mesmo o Espírito Santo que está dirigindo a sua vida? Toma cuidado. Deus, ele quer te usar, irmãos. E profeta é assim. Quem aqui é profeta do Senhor? Levanta a mão, fala: eu sou profeta de Deus em nome de Jesus. Toma muito cuidado, sabe por quê? Profeta não fala aquilo que a igreja quer ouvir. Profeta fala aquilo que a igreja precisa ouvir. É diferente, irmãos. Tem gente que você vai falar com ela, ela já se rebela. O profeta vai falar o que você precisa ouvir. É uma direção direta dos céus. Nem sempre ele vai ser aceito. Nem sempre vai ser boa coisa. Toma muito cuidado. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Existe poder nas tuas palavras. Existe poder quando você fala. Mesmo que a situação, você olha e fala: não, a situação está feia. Profetize, irmãos. Comece a profetizar. E fala assim: ó, o que eu estou vivendo agora não determina a minha vida. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a profetizar. A Bíblia fala assim que Elias sabia o que ele estava fazendo, irmãos. Elias, sabe por que ele estava orando lá no monte? Porque ele sabia que o Senhor ouvia ele. Ele sabia do relacionamento que ele tinha com o Pai. Profeta é desse jeito, irmãos. Você precisa conhecer a tua identidade. Não tem a ver com você. As pessoas olham e pegam: pastor, eu sou tão falho. Eu também sou, irmãos. Mas não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Jesus é. Tem a ver com o que Ele fez na minha vida. Eu sou tão falho, mas eu sou justificado em Jesus. Você é justificado toda vez que o inimigo se levantar e você está profetizando, começa: você é falho. Eu sou justificado em Jesus. Eu sou justificado nele. Ele pagou pelos meus pecados. Eu sou falho, mas o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou melhorar. Irmãos, Elias era estranho. Ele começava a falar com o céu. Às vezes a gente olha e vê algumas coisas. Você já viu aqueles crentes? Você conhece crente fervoroso? Levanta a mão aí, quem conhece? Você conhece? Às vezes parece que é até meio chato, não é? Você fala as coisas para ele e fala: está amarrado no nome de Jesus. Você lança uma palavra, está quebrado essa palavra aí. Não é assim não. Irmão, crente fervoroso é meio doido. Sabe por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. O profeta aqui, ele sabia, ele estava falando com os céus, porque ele sabia que os céus ouviam ele. Os céus estavam ouvindo. Ele era estranho, irmão, porque falava com a nuvem. Às vezes você vai ver o crente aí andando para um lado para o outro aí e falando. Quem já viu o Jairzão, o pastor Jair fazendo caminhada? Quem já viu aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Irmãos, é muito doido aquilo ali. Às vezes você passa de carro, ele nem olha para o lado. Você olha para ele, ele está assim fazendo caminhada, ó. Desse jeito. Você vai conversar com ele: o que você estava fazendo já? Estava fazendo batalha espiritual, estava profetizando, varão. Estou usando as duas coisas aqui para mim emagrecer aqui. E estou profetizando no mundo espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser desse jeito, amém?
Eu profetizo que você vai ser doido desse jeito. Você vai começar a chegar e olhar para o céu e vai começar a falar com os céus. Eu profetizo que você vai olhar para a nuvem e vai começar a falar, sabe por quê? Porque homem e mulher cheio do Espírito Santo vai falar com o céu, vai falar com a nuvem, ela vai te ouvir, irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Você vai falar com o vento e o vento vai te ouvir. Então comece a profetizar. Comece a falar a respeito do teu trabalho. Ah, a situação, as portas se fechou, começa. Eu profetizo porta nova e eu já estou entrando por ela. Eu profetizo em nome de Jesus. Ah, pastor, tem uns crentes que é meio doido, começa a profetizar a porta aberta, de repente já pega uma chave na mão e vai girando, vai abrindo a porta. É assim, irmãos. Profeta de Deus é desse jeito. Discerne as coisas espirituais. Tem gente que sai para fora. Adolescente que sobe na bicicleta da partida. É profeta, irmãos. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Se você entender que você tem autoridade sobre essa terra, e aonde você estiver, os céus vão se manifestar sobre a tua vida, você vai andar como doido, mas cheio do Espírito Santo. Você vai fazer a diferença. Comece a profetizar, irmãos, comece a declarar. Vai lá na tua garagem, não está lá indo o carro, começa a profetizar, eu tomo posse do meu carro. Ó Deus, eu estou abrindo aqui, deixa eu dar uma partidinha. Comece a profetizar. Agora tenha princípios. Não vai querer o carro primeiro que a carta. Vai lá e tira a carta. Irmãos, eu tirei carta. Acho que demorou uns 4 anos para mim comprar meu carro. 4 anos para mim comprar meu carro. Mas eu profetizava, eu pegava a carta na mão e começava a profetizar. E começava a declarar. E começava a tomar posse. Eu tomo posse do meu carro em nome de Jesus. Então o profeta é desse jeito, irmãos. Comece a se posicionar, esquece quem está do teu lado. Se as pessoas vão achar que você é doido ou não, profetiza. Comece a falar, irmãos. Saiba que os céus estão a ponto, porque quando você profetiza, Deus envia anjos ao teu respeito. Quando você ora, Deus envia anjos ao teu respeito. O Espírito Santo quer ativar a tua voz profética hoje, amém? Comece a falar. Comece a declarar. Repete comigo, fala assim: Espírito Santo, ativa nessa manhã a voz profética sobre a minha vida. Comece, irmãos, a profetizar. Aí você olha e pega e fala assim: ah, é muito chato, pastor, ficar repetindo toda hora. Não é chato não, irmãos, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou deixando o Espírito Santo fluir e ativar a tua boca. Porque de repente você está falando amém, amém, amém e não fala. O pregador usa uma estratégia aqui uma hora. Comece a declarar. Comece a profetizar. O diabo começou a lançar na tua cabeça: você não vai conseguir. Eu vou conseguir sim, em nome de Jesus. O diabo começou a lançar: você é medroso? Eu não sou medroso mais. Isso vai acabar hoje em nome de Jesus. Esse medo termina hoje. Ah, mas você é muito envergonhado demais. Eu não sou envergonhado mais. Eu recebo espírito de ousadia. É assim que nós precisamos declarar, irmãos. Recebe em nome de Jesus espírito de ousadia sobre a tua vida. Que o Espírito Santo nessa manhã abra os seus olhos para que você possa contemplar aquilo que Ele tem para a tua vida. Você vai sair dessa manhã profeta por essas portas, amém? Você crê assim ou não? Você vai para a tua casa profetizando. Você vai declarando a palavra de Deus. Começa a dizer, irmãos: essa situação não tem poder sobre a minha vida. Eu sou mais que vencedor, eu vou avançar em nome de Jesus. Começa a dizer, irmãos, para você mesmo: eu vou vencer. Eu não aceito aquela palavra que foi lançada sobre a minha vida. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou caminhando, eu estou prosseguindo na palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, se você entender que ela é uma chave para a tua vida, você vai caminhar nela todos os dias. Comece a caminhar na palavra de Deus. Tem profeta aqui ou não? Então fique de pé. Eu queria que você começasse a orar.